Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, e contando com a presença da jornalista Luciana Nunes Leal, do Estado de São Paulo. Presidente, o senhor criou a comissão para estudar a reforma política. E o projeto em análise prevê a regulamentação do financiamento privado e empresarial das campanhas políticas. O PT é contra, mas não é só o PT é contra. A OAB é contra e o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos, portanto já a maioria, o julgamento foi suspenso, também se manifestou contrário ao financiamento empresarial. A tese que prevalece, a primeira é de que as empresas, quem detém poder político são as pessoas físicas e não as pessoas jurídicas. Empresas são pessoas jurídicas. Portanto, a elas não é concedido o direito, teoricamente, de participar, de influir no processo eleitoral. E também há a tese de que essas empresas, vide Operação Lava Jato, vão lá na frente cobrar a fatura desse apoio. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Bom, em primeiro lugar, eu criei a comissão no primeiro dia de sessão dentro, pela importância da reforma política. Eu dei a admissibilidade na PEC que estava sendo obstruída pelo PT na Comissão de Constituição e Justiça, em plenário, e, consequentemente, instalei a comissão, e a comissão tem 40 sessões para votar. Se ela não votar em 40 sessões, eu vou avocar para o plenário e votar no plenário, mesmo que não tenha parecer. Agora, o conteúdo que está na PEC não quer dizer que seja o conteúdo que saia. Nós todos fizemos um acordo entre nós que todo mundo está assinando as emendas de todos, visando a ter a maior quantidade de textos possíveis, visando ter instrumentos para serem votados. Eu acho que a maioria tem que ser exercida. Eu, particularmente, sou favorável ao financiamento privado. E sou favorável porque eu acho que o Supremo ainda não terminou o seu processo decisório. Aqueles que votaram podem mudar. Mas já a maioria. Não, mas pode mudar o voto. Até decisão, quando houver novo voto, ele pode mudar o voto. Mas se a decisão do Supremo for consumada do jeito que está, é uma interferência do Poder Judiciário dentro do Poder Legislativo, porque eles estão legislando. E mais, se for considerar que o financiamento privado ele é ilegal, inconstitucional, ainda mais usando cláusula pétrea como eles estão utilizando, vai significar que todas as nossas eleições são ilegítimas. Ou seja, as eleições existentes hoje, os mandatos dos presidentes da República, de todos os deputados, todos os senadores, inclusive quem nomeou os ministros do Supremo que estão lá, todos os mandatos ilegítimos. Então, é o tipo de situação que eles teriam que ter em consideração o seguinte: uma coisa é o parlamento resolver, debater, como está na reforma política, mudar a forma de financiamento. Se a maioria quiser financiamento público, será. Eu sou contra. Agora, considerar esse argumento para poder dizer que financiamento empresarial só serve financiamento de pessoa física, na minha opinião, essa tese só serve ao PT. Só quem tem pessoa física em condições de contribuir ou militante em campanha eleitoral, é só o PT. Quando tiveram que pagar as multas do mensalão, em 24 horas apareceram contribuintes em números limitados para pagar as multas dos condenados. Isso não acontece em campanha eleitoral, não acontece com nenhum outro partido. Quem tem cargo em comissão que cobra percentual para o partido de cargo em comissão, é só o PT. Então essa história só serve para beneficiar o PT. Deputado, o senhor falou ainda há pouco, quer dizer, se queixou, de que o Supremo estaria se imiscuindo numa questão do Legislativo. Não há dúvida nenhuma. Mas isso não ocorre muito porque o Poder Legislativo deixa um vácuo, ele na verdade não legisla sobre vários temas importantes não, e deixa um espaço aberto. Eu não concordo com isso, não. E em função desse espaço, em função dessa omissão do Poder Legislativo, o Supremo então acaba sendo levado por um clamor da sociedade a tomar uma posição? Eu não sou obrigado a votar a lei. A lei já existe. Quando o Congresso não muda uma lei, é porque a decisão política é manter o texto que lá está. Isso é uma forma de manter a decisão do Congresso. Já foi votada uma lei eleitoral, ela existe. Enquanto ela não mudar, é que está em vigor. É aquilo que o Poder Legislativo escolheu. Eu não sou obrigado, que inventa um clamor, a ter que legislar para mudar o financiamento. Quando o Congresso entende que tem que mudar, e eu acho que tem que discutir e vai votar, é quando o Congresso resolve. Enquanto ele não resolver, vale a lei existente. Agora, certamente vai ser mais uma razão de embate entre PMDB e PT, essa questão do financiamento, porque é uma bandeira agora do PT, da grande maioria do PT, o financiamento público. Eu lhe pergunto o seguinte: como é que o PT quer ter financiamento público, briga por financiamento público, e no ano pré-eleitoral foi arrecadador com 10 vezes ou 20 vezes o segundo colocado, um ano que não era eleição? O PT, em 2013, arrecadou mais de 80 milhões de reais de contribuição de empresas privadas, que não era ano eleitoral.
Então, se o PT defende tanto o financiamento público, por que arrecadou das empresas privadas onde não era sequer para eleição? É uma coisa que tem que ser debatida. Coerência aí, né? É uma total. Deputado, há clima político e até jurídico para que se colocar em votação um suposto impeachment da presidente Dilma? Eu sou absolutamente contrário. Da minha parte não tem acolhida. Eu acho que ela foi eleita legitimamente. Aqueles que efetivamente não ganharam a eleição têm que esperar a próxima eleição para ganhar. Eu não vejo em nenhuma dessas situações motivação para poder ter qualquer tipo de apreciação de pedido de impeachment. Chegando às minhas mãos, eu rejeito de pleno, porque eu não entendo cabível. Eu acho que é golpe. Deputado, só voltando à questão das votações importantes do ajuste fiscal, num momento como esse, é fundamental que o governo tenha interlocução no parlamento. O governo tem essa interlocução? Quem é o interlocutor? Como é que o senhor vê? Quem é que vai trabalhar com o Congresso na votação? O ministro de Relações Institucionais, o senhor tem feito críticas? Não, isso eu nem recebo. Eu não faço críticas, eu nem recebo. Pois é, e ele é a pessoa, até pelo cargo, que deveria ter o senhor o acusou, inclusive, de ter interferido na campanha interna da Câmara contra a sua candidatura. Ele ter trabalhado contra a minha candidatura, ter votado contra a minha candidatura, ter participado, é um direito político dele, né? Até do governo. O problema é a forma como ele fez, com ameaças, com tentativa de retaliações. Por causa da forma que ele fez, eu não dialogo com ele. Apenas formalmente eu cumprimento, nada mais do que isso. Então é preciso uma interlocução. Porque... Não, eu converso com algumas pessoas do governo, não converso com ele, né? Mas eu converso com outras pessoas do governo. O governo tem que escolher a sua interlocução, tem que exercer da forma como ele achar melhor. Eu sou apenas o presidente do poder, não cabe a mim votar ou não votar. Eu apenas coloco a pauta e a pauta vai andando. O governo tem que escolher com os partidos políticos. Minha pergunta é, o senhor acredita que a participação direta da presidente da República, nesse caso... Muito importante. Mas não acontece normalmente. Ela teve momentos que aconteceu e isso ajudou bastante. Tem momentos que não aconteceu. Me parece que agora está voltando a acontecer, ou pelo menos ela está demonstrando a intenção. Se ela o fizer, certamente facilitará. Deputado, o presidente do Senado, Renan Calheiros, fez uma crítica, voltando à Operação Lava Jato, ao Ministério Público, dizendo que o procurador está em campanha para a reeleição, ou seja, desqualificando a ação do procurador nesse episódio. Como é que o senhor vê essas críticas? Eu não vou fazer comentários sobre as críticas que o presidente do Senado possa fazer. E eu não falo enquanto eu não tiver conhecimento do fato. À medida que eu tenho conhecimento do fato, que por enquanto só tem especulação, certamente eu vou ter um posicionamento político também sobre isso. Agora, o senhor, os deputados que forem denunciados, o senhor disse, eles continuarão nos eles seus cargos... Eles não estarão sendo denunciados, terão pedido serão investigados. de abertura de inquérito. Exato. Eles continuarão nos seus cargos em comissão. Não há dúvida nenhuma. E no Conselho de Ética? Porque... Também não tem nenhum problema de estar no Conselho de Ética. Estão na mesma situação que qualquer parlamentar. Mas eles vão ter que julgar no Conselho de Ética outros nenhum problema, eles vão ter que julgar no plenário, o Conselho de Ética vai ter que ser referendado no plenário, quem tiver no exercício do mandato. Aliás, o plenário pode reformar a decisão do Conselho de Ética, quem pode mais, pode menos. O Conselho de Ética não vai ser contaminado, você acha? Não, porque se você considerar o Conselho de Ética contaminado, você considera que está tudo contaminado. Então não é porque tem um pedido de abertura de inquérito que o parlamentar deixou de ser parlamentar. Então ele não pode mais votar uma matéria de interesse do governo que está contaminado. Ele não vai poder votar uma matéria de interesse do judiciário que está contaminado. Ele não vai poder votar uma matéria de interesse do Ministério Público que está contaminado. O senhor acredita numa paralisia do Legislativo em função dessa tensão? Eu estou mostrando que não terá paralisia. Nós estamos votando às quintas-feiras. Essa semana foi uma semana muito produtiva. Votamos a chamada PEC da Bengala, votamos o Estatuto do Portador de Deficiência, votamos várias matérias relevantes e o Estatuto votamos na quinta-feira às 19 horas. Deputado Eduardo Cunha, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Volte sempre. Obrigado. Luciano, obrigado por ter comparecido, muito obrigado por ter participado da entrevista e obrigado principalmente a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.